Salve, queridos! Como estamos próximos ao feriado de finados, eu resolvi fazer esse vídeo para trazer a visão bíblica sobre a morte. O feriado de finados ele é celebrado no dia 2 de novembro, como sabemos, e é uma data tradicionalmente dedicada à homenagem aos mortos. A origem do dia de finados ela está profundamente ligada ao cristianismo e remonta às práticas antigas da Igreja Católica. Desde os primeiros séculos do cristianismo, havia o costume de orar pelos mortos, com a crença de que essas orações ajudariam as almas a encontrar paz e purificação. No ano de 998 depois de Cristo, o abade Odilon de Cluny, de um mosteiro na França, formalizou a prática de dedicar um dia especial para orações aos mortos. Então ele estabeleceu o Dia dos Mortos para os monges de sua comunidade religiosa, e esse costume se espalhou rapidamente pela Europa. Só no século XIV, o Vaticano oficializou o Dia de Finados para toda a Igreja Católica, fixando a data em 2 de novembro, logo após o Dia de Todos os Santos, que é 1º de novembro, claro. E essa combinação, ela simboliza a relação entre todos os santos e os que ainda estão em processo de purificação. E a Igreja Católica acredita no purgatório. O que é o purgatório? É um estado de purificação para as almas que ainda precisam ser purificadas antes de entrar no céu. Então, o Dia de Finados tornou-se uma data para orar por essas almas. Então, as almas que estão no purgatório, a Igreja Católica diz que a gente precisa orar por elas, para que elas se purifiquem e ela possa, então, continuar seu caminho rumo ao céu. Então, hoje, o Dia de Finados é celebrado em muitos países e a tradição de visitar cemitérios, rezar pelos mortos e decorar túmulos com flores e velas é muito comum. Então, essas práticas são uma maneira de honrar a memória dos entes queridos e demonstrar carinho, mesmo após a sua partida. Em algumas culturas, o Dia de Finados é celebrado de maneira mais festiva, como no México, por exemplo, onde tem o feriado de Dia de los Muertos, que incorpora aspectos culturais indígenas e espanhóis. Essa tradição mistura elementos religiosos e culturais, com altares, comidas típicas e festas para celebrar e honrar os mortos. Portanto, o Dia de Finados é um feriado que combina tradições religiosas com expressões culturais locais, sempre com o foco de honrar, lembrar e interceder pelos falecidos. A visão bíblica sobre o mundo dos mortos é um tema profundo e complexo e abrange diferentes aspectos e interpretações ao longo das Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A Bíblia traz descrições variadas sobre a condição dos mortos, o destino da alma e o que acontece após a morte, com algumas mudanças de entendimento entre os textos judaicos mais antigos e as revelações trazidas no Novo Testamento. Então agora, vou trazer para vocês uma introdução, uma breve análise sobre esses conceitos. Vamos explorar as principais visões e ensinamentos bíblicos sobre o mundo dos mortos e que eles representam na narrativa bíblica. A questão da vida após a morte ela é central na Bíblia. Desde o início, apresenta a realidade da morte como uma consequência do pecado. No livro de Gênesis, logo no começo da Bíblia, Deus adverte Adão e Eva sobre as consequências de desobedecerem ao mandamento divino. Quando eles escolhem desobedecer, a morte física e espiritual se torna uma parte da experiência humana. Porque está lá no capítulo 3 de Gênesis, porque és pó e ao pó tornarás. Uma frase conhecida de todo mundo. Então, a partir desse ponto, a Bíblia desenvolve a ideia de um destino humano dividido entre uma vida terrena e uma continuidade de existência além da morte física. Já no Antigo Testamento, continuando no Antigo Testamento, existe uma palavra que é a palavra Sheol, e é usada repetidamente para se referir ao mundo dos mortos, ou região dos mortos. E é o termo mais próximo que entendemos como uma vida após a morte nas escrituras hebraicas, e o conceito de Sheol ele aparece mais de 60 vezes no Antigo Testamento.
Então esse Sheol ele é descrito como um lugar sombrio, onde todos os mortos vão, sejam eles justos ou ímpios. Em textos como o livro de Jó, no capítulo 3, que eu já fiz um vídeo, acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, foi do livro de Jó, e também no livro no Salmos, no Salmo 88, o Sheol é visto como um local de repouso ou silêncio. As pessoas que vão, as almas, né, que vão para o Sheol, estão, entre aspas, dormindo em um estado de inconsciência, desconectados da vida e sem comunicação com o mundo dos vivos. Nesse sentido, esse lugar, né, o Sheol, não era visto inicialmente como um lugar de punição ou recompensa, mas como um destino inevitável para todos. E apesar do Sheol ser geralmente visto como um destino universal, algumas passagens sugerem diferenças no destino dos justos e dos ímpios após a morte. Por exemplo, no Salmos 16 e em Provérbios capítulo 15, há uma indicação de que o justo poderia ter uma esperança de não permanecer no Sheol ou de ser poupado dele de alguma forma. No livro de Daniel, lá no capítulo 12, ele diz que ele representa um avanço significativo nesse conceito ao prever uma ressurreição dos mortos, onde muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa passagem representa uma perspectiva escatológica, né, do final, mais clara, e uma visão inicial de que o destino dos justos e dos ímpios seria diferente. E é interessante ver no livro do Daniel, Antigo Testamento, uma passagem que lembra muito, né, a ressurreição de Cristo. Já na literatura rabínica, especialmente no Talmud e nos textos místicos como Cabala, há a crença de que uma alma fica no Sheol por um período limitado de tempo, geralmente até 12 meses. Esse tempo é simbólico, claro, né, e reflete o período de luto máximo que a família observa, a família do falecido. Né? A ideia de que após esses 12 meses a alma passa por um processo de purificação e então prossegue para uma fase posterior, seja o Gan Eden, que é o Jardim do Éden, ou o Paraíso, outro estado de proximidade com Deus. Ao longo do Novo Testamento, existe o conceito de Gina, que aparece como expansão do conceito de Sheol. Gina, o Vale do Inom, era originalmente um local fora de Jerusalém, associado ao sacrifício de crianças a deuses pagãos, e foi posteriormente transformado em um símbolo de julgamento e punição eterna para os ímpios. Jesus usa Gina em várias ocasiões para descrever o destino dos iníquios. Isso a gente pode ver no livro de Mateus, no capítulo 5. Gina, então, começa a ser entendido como o local, né, onde os pecadores enfrentam punição eterna, enquanto os justos são poupados desse destino. No Novo Testamento também existe um termo que é Hades, que é frequentemente usado e traduzido como inferno em algumas versões bíblicas, embora seu significado seja mais próximo do Sheol do Antigo Testamento. Hades refere-se ao lugar onde os mortos permanecem, mas o Novo Testamento começa a introduzir um novo entendimento do destino após a morte. Naquela parábola, né, no livro de parábola do rico e Lázaro, que está no livro de Lucas, no capítulo 16, é uma das descrições mais claras de Jesus sobre a condição dos mortos, especialmente para os justos e os iníquos, ou seja, alguém que é o iníquo, né? Alguém que é injusto, perverso ou que age com maldade. Nessa narrativa, o homem rico vai para o Hades, onde sofre tormentos, enquanto Lázaro é levado ao seio de Abraão para consolo. A parábola, né, do rico e Lázaro sugere que o destino dos justos e dos ímpios após a morte é muito diferente e que os mortos têm uma percepção consciente da sua condição. No Novo Testamento também, a morte e o mundo dos mortos ganham uma nova interpretação à luz da obra redentora de Jesus Cristo. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo escreve que pela ressurreição de Cristo, a morte foi tragada na vitória, destacando que Jesus é a chave para a vitória sobre a morte e o poder do pecado. Então,
por um homem, que foi Adão, né, a morte entra no mundo, e por outro homem, que é Jesus, né, ela sai porque, pela ressurreição de Cristo, a morte foi vencida. No livro de Apocalipse, logo no capítulo 1, aliás, eu já fiz um vídeo aqui sobre o Apocalipse, Jesus declara que tem as chaves da morte e do Hades. Esse simbolismo indica que Cristo possui autoridade sobre o mundo dos mortos e que, por meio dele, os fiéis não precisam mais temer a morte eterna. A morte é redefinida não como um fim, mas como uma transição para a eternidade com Deus. E esse conceito de ressurreição está intimamente ligado ao entendimento do mundo dos mortos na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. No livro de João, que aliás eu fiz um vídeo também aqui no canal, sobre o discípulo amado, que é João, no capítulo 5, Jesus afirma que os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticam o mal para a ressurreição da condenação. A ideia de um julgamento final em que todos os mortos ressuscitarão e serão julgados segundo suas obras é central na teologia cristã sobre a vida após a morte. O livro do Apocalipse descreve o juízo de forma detalhada, onde a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Isso está no capítulo 20, né? Simbolizando a eliminação definitiva da morte e o poder do pecado sobre a humanidade. Na teologia cristã, o destino dos justos é o paraíso, ou em termos escatológicos, o novo céu e nova terra. Jesus então promete ao ladrão na cruz, né, quando estava crucificado, hoje estarás comigo no paraíso. Tem uma grande discussão sobre o que dizer hoje estarás comigo no paraíso ou afirmo hoje estarás comigo no paraíso, quando não se sabe. Mas não vou entrar nessa discussão agora porque a gente não tem tempo. Isso está no livro de Lucas, no capítulo 23. E sugere que os justos podem entrar na presença de Deus imediatamente após a morte. Ainda no livro de Apocalipse, nos capítulos 21 e 22, João descreve a visão do novo céu e nova terra, onde Deus habitará com o seu povo e onde não haverá mais a morte, sofrimento ou a dor. Essa visão final é o ápice da esperança cristã para a eternidade, e uma promessa de uma vida em perfeita comunhão com Deus, em contraste com o destino dos chamados iníquos. Embora a oração pelos mortos não seja explicitamente descrita na Bíblia, práticas como as mencionadas no 2 Macabeus, no capítulo 12, né, que é um texto da tradição deuterocanônica, que é do Deuteronômio, né, dos 5 livros, mostram que os judeus do período intertestamentário acreditavam na possibilidade de interceder por aqueles que haviam falecido. Esse período chamado intertestamentário é um intervalo de aproximadamente 400 anos entre os eventos relatados no Antigo Testamento e o início dos eventos do Novo Testamento. Esse período é chamado também de período do silêncio. Por quê? Porque, segundo a tradição judaico-cristã, não houve profetas ou revelações diretas de Deus nesse tempo. Então, assim, o relato do Antigo Testamento termina só depois de 400 anos que começam, então, os relatos do Novo Testamento. Esse período intertestamentário vai, então, do final do livro de Malaquias, que foi o último profeta do Antigo Testamento, até o início dos Evangelhos, que narram a vida e o ministério de Jesus Cristo. E essa prática, então, influenciou posteriormente a doutrina cristã católica sobre o purgatório, entendida como um lugar de purificação antes de alcançar a presença divina. Além disso, o conceito de limbo surgiu como uma forma de explicar o destino de pessoas que, por razões fora do seu controle, não receberam batismo, especialmente as crianças. Embora o limbo não seja amplamente aceito nas doutrinas protestantes, essas discussões refletem a busca humana por entender o destino daqueles que não tiveram acesso aos meios tradicionais de salvação. Existe também a esperança cristã no além, que é a Bíblia apresenta o mundo dos mortos de maneira
multifacetada, são várias visões, né? Desde o Sheol e o Hades até o conceito de uma ressurreição final e a promessa do paraíso. Então, embora haja uma evolução na compreensão sobre o que ocorre após a morte, a Bíblia mantém como ponto central a esperança na ressurreição e na vida eterna. Para os cristãos, a ressurreição de Jesus representa a vitória final sobre a morte e a esperança da vida eterna, que é fundamentada na fé por meio de Cristo. Eles serão então reconciliados com Deus e habitarão em sua presença para sempre. Dessa forma, o mundo dos mortos, segundo a Bíblia, não é um fim, mas uma transição para a eternidade. E esse entendimento dá aos cristãos um senso de paz e propósito, que reforça a importância de viver uma vida de fé e obediência para alcançar a vida eterna junto ao Criador. É interessante que, quando a gente fala de morte, né? Morreu, acabou, ou morreu, passa para um lugar, vai para o outro e tal. E existe uma outra visão interessante, que é a ideia de que para morrer, a gente precisa morrer 3 vezes. Ela é uma reflexão, vamos chamar assim, filosófica sobre a mortalidade e a memória, e embora seja popularmente citado, não possui uma autoria única ou uma fonte específica. Né? Não é um conceito religioso, é muito mais filosófico, mas eu resolvi trazer aqui porque é uma versão diferente. Então, com esse conceito, geralmente expresso da seguinte forma: existe a primeira morte, que acontece quando o corpo para de funcionar, ou seja, a morte física, todo mundo conhece essa. A segunda morte acontece quando somos sepultados e o nosso nome é mencionado pela última vez em público. E a terceira morte, a última, quando a última pessoa que lembra, né, da gente morre. E então a nossa memória desaparece no mundo. Essa ideia reflete o valor da memória e da continuidade do legado na vida de uma pessoa. Embora seja difícil rastrear uma origem única, esse conceito se popularizou em várias culturas e textos modernos. Esse pensamento, então, ele é comumente associado à obra do escritor mexicano Octavio Paz e ao filósofo italiano Italo Calvino, que exploraram temas de mortalidade e memória em suas obras, mas sua origem, como eu comentei, exata, permanece incerta. E ela acaba ressoando também com a tradição como eu comentei, né, no feriado do México, do Dia de los Muertos, onde acredita-se que as almas dos mortos permanecem vivas na medida em que são lembradas pelos vivos. Então, por isso, nesse feriado de finados, a boa lembrança de pessoas queridas que já se foram é uma forma de mantê-las vivas, não na vida física, claro, mas eternamente em nossos corações. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.